Meu nome é Anderson Machado, sou advogado da área condominial. Estou aqui para trazer questões que no âmbito do direito condominial e informações pertinentes a essa área, né? Hoje nós vamos falar sobre convenção e regimento interno, trazer algumas questões, algumas novidades, né, diante do que realmente vem e os problemas que acontecem no nosso âmbito condominial. Bem, a convenção, como nós sabemos, é a lei maior do condomínio. Em grande parte das vezes, a maioria, quando nós fazemos alguns questionamentos, analisamos isso, as convenções dos condomínios, nós vemos algumas questões conflitantes, principalmente com as nossas legislações maiores, né? Ou seja, quando a gente fala maiores, são legislações que elas, no âmbito de uma hierarquia de normas, elas têm um poder, ou seja, uma decisão maior do que a convenção traz. Então, não pode haver conflito. A grande questão que nós temos, o problema, são artigos que a convenção traz, normalmente feitos por construtoras, e que realmente traz esses conflitos. E nós temos que dirimir e, através das legislações, poder trazer novidades e, assim, realmente dirimir conflitos em condomínio. Então, nós temos a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, que fala das questões, não fala diretamente de convenção de condomínio, ou trata condomínio, mas ela traz a questão das garantias e direitos fundamentais, dentre eles o artigo 5º, né, que traz a questão da propriedade, e as pessoas, quando estão em condomínios, elas têm questões de propriedade e posse. Nós temos também o nosso Código Civil, que elencado nos artigos 1331 a 1358, nós trabalhamos sobre as questões do condomínio edilício. Bem, e diante disso, há algumas alterações, né? Uma das principais alterações em convenção que houve nesse período trata-se da Lei 10.931, que alterou o artigo, né? Vou trazer aqui para vocês a leitura desse artigo, que diz: são deveres do condômino, né? Dentre eles, o inciso 1º, contribuir para a despesa do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário. Essa questão na convenção, com a mudança da lei no Código Civil, trouxe algumas questões polêmicas, né? Principalmente de como cobrar as taxas de condomínio. As taxas de condomínio, normalmente, e conforme eu li para vocês aqui o artigo, ela realmente traz que as frações ideais é a forma de cálculo, de uma maneira geral, das taxas condominiais, né? Só que aí, de acordo com o dispositivo, diz o que? Salvo disposição em contrário à convenção, ou seja, há algumas convenções que nós podemos trazer a questão das taxas igualitárias. E aí nós temos que discutir o que é melhor para o condomínio. A fração ideal, que a gente calcula proporcionalmente pela metragem da unidade, juntamente com a área comum, ou a taxa igualitária. Isso aí nós temos que avaliar, né? E outra questão muito importante da alteração dessa lei, 10.931, que também mexe um pouco com a convenção, foi o que? Artigo 1351. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, a alteração da convenção. Antes dessa lei de 2004, falava também o regimento interno, né? E a palavra regimento interno foi excluída desse artigo. Ou seja, a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária depende da aprovação da unanimidade dos condôminos. O que acontece? Antigamente, antes dessa lei de 2004, a convenção e o regimento interno, para realmente haver alteração, tinha que ter um quórum de 2/3. Esse quórum de 2/3 era um quórum que, por ser uma quantidade muito grande, a gente sabe que em assembleia de condomínio a gente nunca vai conseguir um quórum. Vamos pensar em um apartamento de 600 unidades. Ou seja, 2/3 de 600 nós teríamos que ter no mínimo 400 votos, porque a gente sabe que numa assembleia nunca vai ter. Então, diante desse problema, e saber que regimento interno, vou falar um pouquinho daqui a pouco, ele tem as alterações de uma forma mais rápida, porque são as normas de conduta do condomínio, tirou-se esse quórum. Ou seja, agora pode-se aprovar o regimento interno com maioria simples dos presentes. Bem, com isso, nós temos algumas questões polêmicas, principalmente o quê? Muitos condomínios, inclusive orientados por alguns advogados, estão alterando o regimento interno por maioria simples dos presentes. Só que nós já temos decisões do STJ que diz: pode-se alterar por maioria simples dos presentes, desde que isso esteja na convenção. Então a convenção tem que trazer esse quórum. O ideal é que não seja nem por maioria simples dos presentes na Assembleia. Porque como você está mexendo um documento, uma norma do condomínio, é que tenha pelo menos 50% mais um dos condôminos, ou seja, nós chamamos isso aí de maioria absoluta, né? Ou seja, um condomínio, como eu falei, de 600 unidades, nós teríamos que ter pelo menos 301 votos para fazer as alterações do regimento interno. Seria o ideal para que a gente não haja questionamentos no judiciário. Então, essas questões são importantes que a gente possa entender o dinamismo, como fazer as alterações, né? Grande parte dos síndicos, conselheiros, a parte da administração do condomínio tem dificuldade
em como proceder com essas alterações, essa atualização. E é muito importante, porque é a lei do condomínio. Por experiência, quando nós orientamos advogados, orientamos síndicos, a gente diz o quê? Que a convenção bem feita, uma convenção bem formulada, de acordo com as normas, decisões que saem nos nossos tribunais, ela traz, obviamente, vai trazer menos conflito, porque gera uma segurança jurídica maior. E como alterar a convenção? Bem, nós temos 3 fases. Para poder trazer uma alteração de convenção, as pessoas, primeiro, ficam muito preocupadas, desanimam diante do quórum, como já falei para vocês, né, de 2/3. Como é que nós vamos conseguir esse quórum? Bem, existem 3 fases que eu tenho trabalhado com os condomínios, que são fases que realmente podem ser a gente orientando e, claro, com a ajuda dos condôminos, participando das comissões, a gente consiga aí ter êxito nessa alteração, principalmente por conta desse quórum, que é o grande problema aí, o grande vilão, né? Então, a primeira fase seria o quê? Primeiro seria o síndico convocar uma assembleia. Nessa assembleia, as pessoas criarem uma comissão de moradores, num número ímpar de preferência, de 3 a 5 moradores, para que possam constituir e aí contratar um jurídico para que possa trabalhar de forma conjunta, né? Já vão começar a trabalhar a convenção atual e ver os pormenores, o que precisa mudar, de atualizar, ok? Bem, então esse trabalho vai ser feito aí dependendo do condomínio, a gente pede que depois o síndico convoque uma assembleia com 30 a 60 dias de antecedência, para que dê tempo de trabalhar o documento e a comissão possa discutir isso com o jurídico contratado, tá ok? Bem, nesse período, a gente chama de fase 1, é o período que vai estar sendo trabalhado o documento, como já foi falado, e vai estar sendo o quê? Vai ser solicitado pelas comissões as procurações, ou seja, a comissão vai pedir que os moradores entreguem procurações que não puderem comparecer no dia da Assembleia para poder aprovar o documento, né? Então, eu diria que isso é a fase mais importante. E nesse período, na fase 1, pode ser apresentado também a convenção aos moradores quando elas estiverem prontas, tá ok? Bem, vamos lá, na fase 2, chegou o dia da Assembleia. Então, chegou no dia da Assembleia, o que vai acontecer? As pessoas que comparecerem, vai ser falado sobre o documento, as principais alterações, e as pessoas podem ir lá e votar. Ou seja, vamos pensar, como disse, no número de 600, vamos supor que anteriormente, na fase 1, nós tínhamos conseguido aí 200 votos, né? 200 procurações. E apareceu lá no dia da Assembleia mais 100 pessoas, ou seja, nós teríamos 300 votos, faltando ainda 101, né, para chegar aos 401, faltando 101 votos ainda para poder realmente aprovar o documento. Bem, no dia, então, se conseguir os votos, e aí como é que vai ser feito? A gente entra na fase 3. O que seria essa fase 3? Seria as pessoas poderem participar, ou seja, deixar uma assembleia aberta por um período que aí é o grande questionamento. Esse período dessa assembleia aberta, ela não pode ultrapassar o que a convenção atual, ou seja, sem alteração, determina, que normalmente ela determina que a ata da assembleia deverá ser publicada em até 8 dias. Então, ou seja, a gente após ter terminado essa assembleia, o presidente e o secretário vão confeccionar a ata, né? E essa ata ela terá que ser publicada no período de 8 dias. Esse período é que ainda a comissão poderá recolher assinaturas e determinar que a assembleia fique aberta até a data da publicação. O grande erro é que eu vejo orientações e síndicos deixando a assembleia com prazo superior a essa data. E a gente sabe que a Assembleia ela não é soberana, ela não tem uma soberania absoluta, ou seja, ela tem limites, né? E essa limite da publicação vem convencionada, ou seja, está na convenção. Então, durante esse período, cabe a ata estando pronta que a comissão, através dos moradores, se desloquem até as unidades e solicitem lá, né, diante da leitura da ata, a assinatura para que consiga, assim, objetivar as assinaturas, o quórum qualificado aí de 2/3, tá bom? Então isso realmente, são essas 3 fases que tem que ser bem trabalhadas, são essas 3 fases que, diante dessas questões, tem que ser realmente avaliadas da melhor forma, para que a gente possa trazer aí mudanças e alterações e, consequentemente, a segurança jurídica que o condomínio precisa, tá? Bem, e aí nós entramos na questão do regimento, né? Fazendo as principais alterações. No programa futuro a gente pode falar sobre o que seriam essas alterações, como seria, quais são as importâncias, o que constitui uma convenção, tá? Mas nós temos também o quê? A figura do regimento interno. O regimento interno são as normas de conduta, né? Ou seja, é muito importante porque é o dia a dia do condomínio, é o regimento interno.
E esse regimento interno, ele também agora, diante da alteração da convenção, pode ser alterado ou, como falei anteriormente, maioria simples dos presentes em assembleia ou maioria absoluta dos condôminos. Isso vai estar lá já estipulado na convenção. Bem, o regimento interno vai tratar sobre normas de garagem, sobre a questão dos animais, questão de fachada, multa e diversos outros assuntos pertinentes ao dia a dia do condomínio, tá? Bem, aí sim, a gente trabalhando o regimento interno, trabalhando uma convenção, nós com certeza teremos aí uma garantia jurídica e menos problemas, né, na vida condominial. E aí, claro, depois nós temos, diante da hierarquia, que nós falamos de convenção, em primeiro lugar, que é a lei maior do condomínio, depois nós falamos de regimento interno, e aí nós temos as decisões de assembleia. Lembrando que as decisões de assembleia não podem ultrapassar as leis maiores, tá ok? Bem, gente, eu gostaria de falar um pouquinho, teremos algumas coisas depois para acrescentar, situações realmente que hoje o judiciário discute, nós vamos tratar de temas futuros específicos, né? Nós temos que falar sobre questão de barulho, podemos falar especificamente sobre garagem, falar sobre animais em condomínio, são muitos conflitos, vizinhos, né? Acessibilidade, então nós temos aí, e tudo isso deve estar realmente convencionado, tudo isso deve estar bem claro dentro da nossa convenção e nas condutas no regimento interno, porque realmente esses conflitos, essas questões aparecem todo dia no nosso judiciário. Foi um prazer enorme falar com vocês, trazer um pouquinho dessas novidades, como alterar, e espero vê-los em breve e trazer mais informações. Durante esse período traremos também especialistas na área de engenharia, síndicos profissionais, na parte contábil, auditores, vamos sempre estar trazendo informações e novidades para vocês na vida condominial.